Saudação de paz, povo de Deus, muita saúde, muita graça. Louvado seja Deus pelo tempo abençoado, pela chuva, né? Por mais um dia, por mais uma noite, pelo nosso fôlego de vida. Graças a Deus, louvado seja Deus. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Eterno. E que o Senhor continue nos ajudando, em nome de Jesus. Porque somos carentes, né? Precisamos do Senhor. Nós não somos nada e nem ninguém se o Senhor não estiver na frente da nossa vida, não estiver na nossa casa. Louvado seja Deus. O maior erro do ser humano é achar que pode viver independente da presença de Deus. Esse é o maior erro. E eu quero frisar nessa noite de hoje uma passagem muito conhecida da igreja e muitas das vezes pouco compreendida. É muito conhecida, mas pouco compreendida. Que mostra qual é o perigo de nós, seres humanos, viver independente do Senhor Jesus, ou achar que podemos viver independentes do Senhor. Vamos observar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa início, começo, no capítulo de número 3, que tem como título Tentação de Eva e Queda do Homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que diz Deus? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Espírito de Deus, labadarabaster manasso, fala comigo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Aramanto e quenébria. Amados, preste muita atenção. Deus cria um jardim perfeito, porque tudo que Deus cria é na sua excelente perfeição. Deus cria o homem, coloca no jardim. Deus dá um sono profundo ao homem, tira uma costela e através dessa costela cria Eva, a adjuntora. O interessante é que Deus não tirou uma parte da cabeça, não tirou uma parte do pé, uma parte da frente ou das costas atrás, não, tirou do lado, para ser a adjuntora de Adão. Amados, tudo em perfeita harmonia. Todos conhecem a história, todos sabem da história. Mas a Bíblia vai dizer que a serpente observava aquele casal, onde toda tarde Deus descia, não havia pecado ainda, era a época da inocência, descia para falar com Adão e conversar com Eva também. Mas, de repente, a astuta serpente, como diz os versículos que ora meditamos, chama a atenção de Eva. Presta muita atenção. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você responder para você nessa noite de hoje. O que está te chamando mais a atenção? É algo de Deus ou é algo que não pertence a Deus? Você quer ver uma situação bem conhecida? Você consegue observar uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus da seguinte maneira, uma coisa simples. Manda um versículo bíblico para uma pessoa
E observa a reação. Manda no WhatsApp, na rede social. Aí depois você manda uma piada. Qual que vai chamar mais atenção? Aquele que ele tem mais compromisso. Se é com a palavra de Deus vai chamar mais atenção. Se é com as coisas mundanas, vai ser a piada. Ou qualquer outro vídeo, né, que você mandar. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Eva, ela afasta. Ela sai de perto de Adão, consequentemente de perto de Deus. E aqui há um perigo. Porque quanto mais eu afastar de Deus, mais perto de mim Satanás vai estar. Quanto mais o homem, o ser humano, afastar da presença do Eterno, mais perto do mal ele vai estar. Mas quanto mais eu chegar a perto de Deus, mais longe de mim as forças das trevas vão estar. Porque a Bíblia diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Graças a Deus, louvado seja Deus. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Porque está falando comigo, eu preciso. Amados, mas a Bíblia diz que a serpente trabalha na audição de Eva. Presta atenção, na audição. Chama a atenção dela com palavras. E eu tenho uma revelação da parte de Deus nesse momento aqui, para a minha vida e para a sua vida. Qual é, pastor Alexandre? Nem tudo devemos ouvir. Tem pessoas que estão ouvindo o que não era para ouvir e estão deixando de ouvir o que é para ouvir. E há um perigo, porque mais importante do que eu entender a voz que eu tenho que ouvir, é eu entender, saber a voz que eu tenho que ignorar. Ela não ignorou a voz da serpente, ela ouviu, ela deu crédito. E cada dia mais, aquilo alimentou ela, aquela palavra. Ela fez o que a serpente mandou. O que é que ela fez? Todos conhecem. Ela comeu do fruto que a serpente mandou ela comer. E aqui há um perigo tremendo, terrível. A consequência está aí. Tem um ditado popular que diz assim: o golpe está aí, cai quem quer. E ela caiu no golpe da serpente. Ela comeu algo que não era para comer. Sabe o que Deus está dizendo? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos alimentando. Porque podemos estar alimentando de algo hoje que vai nos matar amanhã. Muitas das vezes, situações que nós observamos no dia a dia, que presta atenção nisso, presta atenção nisso. Vamos abrir um parênteses para me explicar isso aqui. O pecado é gostoso. Ah, pastor, o pecado é. A consequência do pecado é que não é. Se no momento que Eva fosse comer aquele fruto, queimasse a boca dela, ela não ia comer. Ou seja, no momento que a pessoa vai tomar um copo de cerveja ou de qualquer outra bebida, aquilo ali é prazeroso. Ou se embriagar é prazeroso. Quem já bebeu sabe. Quem já usou outras substâncias psicoativas sabe. Mas a consequência não é. Ou seja, o pecado em si é, né? Quando a coisa é escondido, é proibido. Tem um ditado que diz que é gostoso, é melhor. Mas a consequência não é. O resultado daquilo. Quando Eva alimenta a sua carne, ela mata a sua alma. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está se alimentando. Interessante isso, né? Às vezes você está ouvindo quem não deve e deixando quem você devia ouvir de lado. Às vezes você está praticando o que não deve, não devia, e está deixando de praticar o que você deve praticar. Aquilo que alimenta seu ego, esvazia a sua alma,
aquilo que alimenta seu corpo, sua carne, que sacia o seu físico, pode matar a sua alma. Nós temos que entender e ter cuidado com isso. Aqui é apenas uma breve reflexão sobre essa passagem que todos já conhecem. Vamos ficar atentos ao que acontece ao nosso redor. Nem todos que diz palavras bonitas querem o nosso bem. Nem tudo que nos faz feliz é o certo. Na maioria das vezes, o que nos dá prazer nos mata, é errado, porque é mais fácil errar do que acertar. Nós precisamos compreender isso hoje e praticar isso. Afasta daquilo que te afasta da presença de Deus. Encosta, chega, agarra com tudo que te faz chegar na presença de Deus. Fique com essa breve reflexão nessa noite de hoje. Amados do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale melhor em cada coração e vos abençoe. Com a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja, em nome de Jesus.